Olá, boa noite a todos. Eu sou Daniel Nascimento, sou pastor da Igreja Reformada Palavra da Cruz, sou doutor em Divindade, mestrado em Ciências Sociais da Religião, com extensão em Filosofia e História. E eu quero tratar com vocês nesse curso sobre o Grande Reset Mundial. Essa é a primeira aula nossa. Nós estamos fazendo essa aula hoje na quarta-feira, queridos, mas nós vamos colocar essas aulas sempre nas segunda-feira, ok? Porque na quarta-feira nós tememos que tenha uma baixa audiência por causa de futebol, e concorrer com futebol com brasileiro não é uma coisa muito boa, né? Nem novela consegue concorrer com isso. Imagina a gente um canal tão pequeno. E por falar em canal, eu peço a você logo no começo desse vídeo, que se você gosta do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas que você conheça, porque neste curso nós vamos tratar de coisas que talvez você esteja desapercebido e não esteja inteirado do que está acontecendo no mundo nesse exato momento. Nós estamos hoje passando por um grande processo de um grande reset mundial, e parece-me, irmãos, que nós não aprendemos nada com a pandemia. A pandemia, que era para ser uma grande escola, ela tornou-se, na verdade, caiu no esquecimento do povo, e caiu no esquecimento até mesmo do povo de Deus, para se saber que tragédia foi aquela. Mas será mesmo que algum dia existiu uma pandemia? Será que a pandemia foi mesmo um acidente? Nós vamos tratar tudo isso aqui neste curso, sobre o grande reset mundial, a Ordem Abishal. Eu quero convidar você que está nos ouvindo. Essa aula vai ficar um pouco maior do que as normais, ela é uma aula introdutória, então nós vamos tratar aqui de alguns temas relevantes. Esse curso será dividido em algumas aulas, e eu quero compartilhar os temas das aulas que nós vamos dar, sempre nas segundas-feiras. Hoje, lembrando, quarta-feira é uma aula excepcional, mas sempre nas segundas-feiras. Então, a primeira aula será hoje uma aula introdutória sobre a nova ordem mundial e a implantação do primeiro reset mundial, que foi a Revolução Francesa. Mas depois dessas aulas nós vamos falar na próxima semana sobre os donos do poder, quem controla o mundo de verdade. Será que você vota pensando que o candidato a presidente que você votou e ele ganhou, será que você pensa mesmo, é tão inocente em pensar que ele manda em alguma coisa? Será que você acha que ao votar em Bolsonaro, na outra vez, na política passada, você acha mesmo que ele mandava em alguma coisa? Será que você acha mesmo que o atual presidente hoje, ele manda, ele é o mandatário dessa nação? Se você tem essa ilusão, se você tem mesmo esse pensamento de que um dia existiu uma esquerda e uma direita, eu convido a você ficar nesse curso comigo e a se inscrever nesse canal, porque nós temos muito o que aprender com os nossos amigos aqui. Muitos livros que eu vou citar, para que você entenda que nós não estamos aqui falando coisas que foram tiradas de debaixo do braço. Nós vamos falar na aula da semana que vem sobre os donos do poder. Depois, quem controla a escola controla o mundo. Depois nós vamos falar a imprensa e o monopólio da verdade, a robotização do ser. Na quarta aula vamos falar sobre a desordem mundial, Ordem Abishal. Quinta aula nós vamos tratar sobre Covid-19, o grande reset mundial. A Covid-19 e o grande reset. E aí sim, a partir da Covid, nós vamos tratar reset econômico-social, reset geopolítico e ambiental, reset tecnológico e científico, reset da ética e o reset da religião. E vamos fazer alguns adendos, dependendo da repercussão que essas aulas tiverem, como redefinindo a nossa humanidade, redefinindo a saúde mental do homem e mudando propriedades. Isso tudo nós vamos tratar aqui ao longo de 10 semanas. Se você tiver paciência e gostar desse tipo de conteúdo, então fica por aqui, porque nós vamos tratar somente de coisa boa e vamos citar aqui alguns livros. A aula de hoje é a nova ordem mundial e a Revolução Francesa, o primeiro grande reset mundial.
Todos aprendemos na escola. Eu lembro que a Débora sempre chegava aqui com um caderno e acredito que do terceiro ano dela na escola para frente, todo ano se voltava o tema de Revolução Francesa, Revolução Francesa e Revolução Francesa. Porque há essa gana das escolas públicas em passar como se a Revolução Francesa fosse uma coisa boa. Porque as faculdades querem passar como se a Revolução Francesa fosse a mudança de paradigmas na sociedade do lado positivo. Por que isso tudo? Perceba bem uma coisa. Se existe um retrato vivo de uma Torre de Babel, Torre de Babel, aquela que está em Gênesis 11, que conta a história de que os homens, por não confiarem em Deus, começaram a criar uma torre que tocasse os céus, e por isso a torre chamava-se Babel, que quer dizer portão de Deus. E ali eles fizeram uma torre que colocassem os homens sempre presos um ao outro. E naquela Torre de Babel nasceu o governo humano, a primeira rebelião, de fato, dos homens contra Deus. Em Babel não se dizia que Deus não existia. Eles não lutavam contra isso. Eles não eram ateus por natureza. Eles só odiavam Deus. Eles sabiam que Deus existia, mas eles não queriam a moralidade de Deus com eles. Eles não queriam ser submissos a Deus. Eles queriam ser submissos às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, aqueles desejos mais obscuros em suas almas. Era isso que o povo de Babel buscava. E se existe uma Torre de Babel, nos dias de hoje que nós podemos estudar, essa Torre de Babel está personificada na Revolução Francesa. Não existe uma coisa maior, queridos. Não existe um retrato melhor, atual, do que você olhar para a Torre de Babel e olhar para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução não contra reis, nem contra padres. Foi uma revolução contra Deus. Foi uma revolução contra tudo que Deus um dia deixou na terra. A Revolução Francesa trata no seu âmago de um satanismo tão bem incubado que nós ficamos perplexos ao observarmos, ao olharmos como ela foi engembrada. E é sobre isso que vamos estudar aqui. Se você não é evangélico, se você não é cristão e está achando, isso é mais um papo de pastor de direita, esqueça, eu não sou de direita e nem tampouco de esquerda. Eu sou cristão. E não existe cristão de direita e esquerda, irmãos. Cristão é simplesmente cristão. Tá? Eu já passei dessa data de me achar que sou de direita há muito tempo. Pode ficar tranquilo com isso. Então, se existe uma questão para tipificar a Torre de Babel nos dias atuais, nós devemos estudar a Revolução Francesa e como ela foi engembrada. Os iluministas eram um grupo de pensadores de fora da igreja que começaram a reescrever a forma intelectual da humanidade. Com o cristianismo lutando entre reinos e também com a chegada da Reforma Protestante, a Guerra Santa dos Impérios Cristãos estavam propostas e virou uma realidade na Europa. Ora um rei que era alçado ao trono era católico e por isso ele abria uma perseguição aos reformados. Ora, um rei reformado subia ao trono e abria uma perseguição contra os católicos. E era mais ou menos assim que se vivia na era medieval, uma era bem complicada para se viver. E a Revolução Francesa ela vai nascer no meio desse embate teológico, filosófico e político. Só que para se propor uma nova ordem é preciso primeiro desmanchar uma ordem vigente, uma ordem antiga. E é aí que entra o título do nosso curso, Ordem Abixal, implantar o caos para destruir a ordem que ali já exista. Mas uma coisa muito simples. Nós devemos entender contra quem a Revolução Francesa lutava e quem fomentou a Revolução Francesa. Mas para que isso tudo aconteça, primeiro nós temos que entender a ordem que criou o Ocidente. O Ocidente foi fundado nos moldes de uma unidade cristã. Pois se observarmos bem, os dois maiores impérios que aparecem na Bíblia são, na verdade, impérios ocidentais, Grécia e Roma. Não estou aqui desqualificando os grandes impérios orientais, como Medo-Persas, os impérios africanos, não. Eu estou falando dos impérios que criaram o Ocidente. Então, a Grécia e a Roma vai aparecer. Vale ressaltar que o cristianismo teve um envolvimento muito firme sobre estes dois impérios, pois estes dois, de certa forma, influenciaram todo o mundo antigo. Porém,
estes também sofreram fortes mudanças estruturais em suas formas de pensar, agir, graças ao cristianismo. Sobre isso, o historiador Christopher Dawson diz: a fim de entender a história europeia, primeiro devemos entender o que é a Europa. A Europa não é uma mera expressão geográfica ou uma coleção heterogênea de nacionalidades independentes, mas uma verdadeira sociedade de povos detentores de uma tradição cultural e religiosa comum. No passado, esse organismo social era conhecido como cristandade, e é, de fato, na cristandade medieval que a sua unidade é mais claramente visível. Eu tirei isso do livro chamado Os Deuses da Revolução. Christopher Dawson está dizendo que você não pode olhar a Europa num contexto solto, dissociado da fé cristã. Porque tudo que criou a Europa e criou o Ocidente logo depois foi baseado nos moldes cristãos de ser. Então você não pode olhar a Europa e pensar, esse povo sempre foi assim, porque nem sempre foi assim a Europa. Então veja bem, os pilares ocidentais que movia todo o seu cotidiano era justamente o cristianismo. E se algum grupo quisesse mudar as questões sociais dessa sociedade, deveria destruir como a ordem atual, e a ordem atual era a cristandade. Então, se alguém queria instalar uma nova ordem na era medieval, ele teria que destruir a ordem vigente. E a ordem vigente era o cristianismo. Dito isso, logo todos os centros universitários e também escolares, científicos, jurisprudência e outros estavam sob a influência da Igreja Católica, ou por outro lado, as igrejas reformadas. Então as igrejas católicas e reformadas, elas mantinham o monopólio da educação, da ciência, da cultura, da jurisprudência. Tudo era feito baseado nos moldes cristãos. Tudo era feito baseado nesses moldes. A arte era contemplada. A arte era contemplar o belo fora de si. A jurisprudência era sempre olhar com o olhar de Deus. Bom, essa era a ideia. Mas as escolas eram governadas pelos padres ou então pelos reformados, e também as universidades. Tanto é que todas as maiores universidades que temos hoje, elas foram fundadas por cristãos. A formação do Ocidente não foi feita em outros moldes, senão nos moldes da fé em Deus. Em tudo que ela cria é justamente a partir de Deus e não a parte de Deus. Tudo que aqui a Europa acreditava era a partir de Deus, e não dissociado, a parte de Deus. E aqui é que vem também uma questão que, de certa forma, fragmentou a cristandade, e eu sou um teólogo reformado e posso dizer isso com toda convicção. A reforma fez uma fragmentação, uma multifacetação, se é que existe essa palavra, ou multifacetado, essa eu sei que existe, deixou o cristianismo meio que multifacetado na Europa. Por quê? Vieram os reformados, calvinistas, os luteranos, depois chamaram-se de huguenotes, puritanos e assim por diante, e os católicos. Então o cristianismo, que outrora era uma unidade na Igreja Católica, agora já não tinha mais esse monopólio de poder. Já era um cristianismo multifacetado. E isso tudo foi criando ali e engembrando uma ideia muito corriqueira de que algo poderia acontecer justamente nos meâmetros dessa coisa aí, de um lado luterano, um lado reformado, um lado católico, um outro lado os Zwinglies, o outro lado os anabatistas e assim por diante. Então havia uma fenda para entrar alguma coisa ali, sempre havia uma fenda. E a Revolução Francesa e o primeiro Iluminismo e depois a Revolução Francesa vai nascer a partir disso aqui. Com o advento da Reforma Protestante, o cristianismo na Europa passou a se tornar uma verdadeira guerra entre dois povos, católicos e protestantes, e não adianta negarmos estes fatos. Porém, uma das lutas de João Calvino foi tornar o Estado laico.
Isto quer dizer que o Estado não interferia na religiosidade dos seus súditos, mas os membros da cristandade, porém, poderiam fazer parte do Estado. Parece-me que isto funcionou muito bem em Genebra, mas na Inglaterra e na França isso foi bem mais complicado, pois sempre que um rei governava, ele tratava em destruir a outra religião que não fazia parte da dele. Foi aí que o Edito de Nantes, de James II, o rei Tiago II, este edito garantiu o Estado laico, pois agora o povo inglês e francês estava livre para viver sob uma tolerância religiosa. Os católicos e huguenotes viviam pacificamente na França. Ou seja, foi declarado no Edito de Nantes que o povo agora, o Estado era laico, ou seja, o rei que subisse ao poder, sendo ele reformado ou sendo ele católico, ele deveria governar e não pastorear o povo. Porém, Luís XIV começou a perseguir os protestantes outra vez, levando muitos à fuga. Ele revogou o Edito de Nantes, supostamente irrevogável, em 1685, tornando o protestantismo ilegal no Edito de Fontainebleau. Então, o rei Filipe fez um novo edito, anulando o Edito de Nantes, dizendo que o protestantismo era ilegal na França. Sobre isso, o historiador Christopher Dawson diz: os exilados huguenotes, que caracterizavam em grande parte os elementos mais capazes e empreendedores da burguesia francesa, eram os líderes intelectuais do movimento. De novo no livro Os Deuses da Revolução. Aqui estamos vendo, veja bem, aqui estamos vendo que com a quebra do Tratado da Tolerância Religiosa, o rei Filipe XIV promoveu uma vasta perseguição aos calvinistas e com isso os forçou a deixar a França e se refugiarem principalmente na Holanda. Os calvinistas, os huguenotes, os reformados, sabendo que estava sendo perseguido pelo rei, eles deixaram a França e seguiram para a Holanda. Só que o rei esqueceu-se de uma coisa: os huguenotes eram os homens, era a ala intelectual do reino, era a ala pensante que poderia ser uma linha de frente contra qualquer tipo de invasão intelectual fora do comum. O rei Filipe também esqueceu que os huguenotes eram os comerciantes mais ricos. Então eles levaram com eles seus comércios e seu dinheiro para a Holanda, deixando assim a França, que os perseguia, em um estado muito complicado, sem pessoas intelectuais a nível altíssimo e com a economia também em frangalhos. Duas coisas muito ruins para se manter no poder. Por serem homens mais ricos, que geravam mais empregos e também era a nata dos intelectuais que falavam para os povos de base, a França perdeu seu poder econômico e intelectual. Isso deixou um vasto buraco que veio a ser ocupado pelos iluministas. É aqui que eu falei com vocês, gente. Aonde entra os iluministas? Eles entram justamente em uma fenda, em uma deficiência que a igreja deixou. É aqui que está tudo. Aonde a cristandade foi deficiente, justamente naquela fenda, eles entraram para colocar uma cunha. E assim, o iluminismo se infiltra na igreja e a destrói por dentro. O maior inimigo da igreja não é quando o inimigo está do lado de fora. É quando ele se fantasia de ovelha, quando o lobo se fantasia de ovelha e vem para dentro do rebanho de Cristo. É aí que começa tudo. É aqui que começa. Na França, a Contra-Reforma e a arte barroca, juntamente com a monarquia, elas tinham a unidade cultural religiosa. Isso gerou nos filósofos iluministas uma fúria muito intensa, não contra as outras religiões que existiam na França, mas um ódio mortal contra a igreja, que reivindicava a autoridade absoluta sobre o pensamento moral. Sobre esta fúria, dos ditos iluminados contra a igreja, Christopher Dawson diz: daí o caráter abertamente anticristão do movimento filosófico.
cujo lema era o dito de Voltaire, écrasé in infâme, que acabou por levar à celebração do Festival da Razão na Catedral de Notre Dame. Embora devesse invocar a princípio da tolerância, como praticado na Inglaterra, seu verdadeiro anseio era o de substituir a unidade por outra, substituir o reino universal da religião e da autoridade pela ciência e a razão. Seu ideal era o de um liberalismo autoritário baseado na união do governo com a inteligentícia. Veja o dito de Voltaire: écrasé in infâme, ou écrasé in infamie, é um francês, que quer dizer esmague o infame. Este era o dito pacífico dos grandes pensadores iluminados. Se esse é um dito iluminado, por favor, não me diga o edito que eles diziam quando era o tempo das trevas. Assim, os filósofos, sem nenhuma resistência intelectual dos huguenotes, deixou a igreja praticamente sozinha trabalhando na causa da educação popular, mas estes não alçou o êxito. Eles foram em direção ao pequeno rebanho dos ricos e às pessoas bem-sucedidas e bem-educadas que formavam a opinião pública. Veja como os iluministas fizeram para destruir com o Ocidente, para dar o primeiro grande reset, para destruir com o cristianismo na França e na Europa. Eles fizeram uma coisa muito simples. Eles olharam, por isso que vai ter a terceira aula nossa, será quem governa a escola governa o mundo. Por que essa gana com a escola? O que eles fizeram foi muito simples. Eles viram que os jesuítas estavam muito enganjados com as escolas públicas, com as escolas dos pequenos. E eles deixaram e partiram para a nata, que eles achavam superior. Partiram para os pensadores da academia. Porque se você quer mudar uma opinião pública lá embaixo, você tem que mudar primeiro a opinião de quem pensa, a opinião dos pensadores. E os pensadores, geralmente, eles vendem grandes mentiras. E a gente pensa que são grandes verdades. Quantas vezes falaram para você que a Revolução Francesa foi uma coisa boa e você talvez até mesmo acreditou? Ainda sobre isso, sobre esta influência, Christopher Dawson, em seu livro A Divisão da Cristandade, da Reforma Protestante e a Era do Iluminismo, diz: um dos principais fatores na mudança do clima da opinião era o crescimento de intelectuais leigos, a criação de uma classe de jornalistas e de homens de letras profissionais na França, a Inglaterra e Países Baixos. Nas camadas sociais mais elevadas, essa nova intelectualidade estava representada pelas academias, que exerceram um papel muito importante no desenvolvimento dos estudos científicos. Nos níveis mais baixos, cobriu um amplo aspecto até os desenvolvedores, até os escrevinhadores sem um tostão, ridicularizados por Alexandre Popper. Veja bem uma coisa. A Revolução Francesa começou a fazer o seguinte: na nata, ela começou a colocar os seus agentes pensantes. E aqui embaixo, já que eles queriam que a igreja não fosse a única que estivesse falando com o povo de base, eles começaram a criar jornais e jornalecos. Tipo, para você entender melhor, jornais escolares, jornais de bairro. E qualquer um poderia escrever sobre qualquer coisa, inclusive, como diz o Christopher Dawson aqui, ele diz que até mesmo escrevinhadores sem um tostão estavam escrevendo e dando palpites sobre coisas, sobre tudo. Parece hoje em dia, não é? Nas redes sociais, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar, principalmente contra a igreja. Você já viu? Você já viu que hoje em dia todo mundo está falando contra a Bíblia sem nunca nem ter lido ela? É impressionante isso. Mas é aqui que nasceu. Era a era do que se fala em 1688 a 1744, na obra de Tri du Siade, na França,
em especial, essa classe tendia a favorecer o livre pensar e a lassidão moral. Veja, já não era uma lassidão do Estado, lassidão moral. Eram os libertinos, precursores dos filósofos ou dos filósofos. E aqui vem o estabelecimento de uma nova ordem mundial, com a economia em frangalhos, com jornalistas, entre aspas, vendendo, dando notícias toda hora, fazendo mais tipo assim eu não sei se a gente pode falar de fofocalizando, mas eu acho que pode, né? Tipo, não eram jornalistas, eram mais tipo um tabloide, um fofocalizando, um Nelson Rubens, ok, dando sempre uma fofoca aqui por escrito, outra ali, olha, enquanto o povo está passando fome aqui, o rei está morrendo de comer pão, a monarquia tá assim e tal. Esse era o clima que foi criado na França. E aí sim, a Revolução Francesa nasceu com as mesmas ideias e ideais da formação de Babel. O estabelecimento dessa nova ordem mundial, o estabelecimento desse primeiro reset mundial, que é a Revolução Francesa. Ele nasceu com o mesmo espírito de Babel, lá do Gênesis 11. Ele nasceu com o espírito de revolta, não contra a desigualdade. Não era uma revolta contra o rei que tratava o povo desigual. Não, era uma revolta contra Deus. E nós podemos provar isso. A Revolução Francesa não foi nem de longe uma revolução que foi feita no campo das ideias. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792. Diz que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Ela consiste em uma negação de toda religião. E seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Olha que coisa doida. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita. E estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de agarinhar prosélitos. Estudiosos do século XIX, como Alex de Tocqueville, Groy van Pfister, e o historiador do século XX, como Michael Bourlain, advém uma interpretação comum da Revolução Francesa. Em 1789 a 1799, eles veem seus eventos dramáticos, violentos, esperançosos, criativos, destrutivos e fanáticos do ponto de vista religioso. Bering relata como, de 1792 a 1794, os líderes revolucionários tentaram substituir o cristianismo por uma nova e completa religião civil, com credos, liturgias, textos sagrados, virtudes, pecados e desejos que regeneram a humanidade. Então, o que estava nascendo na Revolução Francesa não era simplesmente uma revolução social. Aquilo era um grande reset mundial. Os ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa nasce baseada em uma ideia completamente anticristã. Não existe nada de Estado laico nela. O que existe é um Estado ateu e totalmente autoritário. Veja bem, queridos, o reino que está para vir, o reset mundial que nós vamos passar, ele será, se não for isso aqui, ele será um pouco pior do que isso. O reset mundial pelo qual vamos passar, eles não tinham na Revolução Francesa a tecnologia exata que temos hoje para um controle mundial, que nós vamos ficar assim, embasbacados de ver. Eu nem sei se essa palavra é boa para se dizer, mas é o que me veio. Nós vamos ficar estupefatos. Essa sim é uma palavra bonita. Vamos ficar assim abismados com o tamanho da malignidade que o reset mundial irá trazer para nós. Eles não tinham
a dimensão tecnológica, mas a ideia está toda aqui e ela funcionou. Você não pode negar que a Revolução Francesa não funcionou, porque ela funcionou. Houve revolução. Mas não uma revolução contra o rei. Foi uma revolução contra Deus. Foi uma revolução contra a igreja, como veremos mais adiante. Regada e podada nas lojas maçônicas. Desde o começo, baseava o seu credo na Declaração dos Direitos e a sua escritura no contrato social. E rapidamente construiu um culto ritualístico ao altar da pátria. Dessa forma, eles estavam ao redor da árvore que eles plantaram, em lemas abstratos deificados como razão, liberdade, natureza e pátria. Não existe nada de positivo que podemos observar na Revolução Francesa. Nada naquela diabrura foi política. Ali estava o regime de Babel. Mais uma vez, Christopher Dawson diz: aos poucos a igreja constitucional deixou de ser o centro da disputa religiosa e tornou-se, ela própria, sujeita à perseguição. Pois aquilo que se tratava, afinal, não de uma sociedade autônoma, mas de uma criação do Estado. E o verdadeiro poder espiritual por trás desse último era encarnado na sociedade jacobina, que vamos falar dele mais adiante, da sociedade mais adiante. E antes mesmo que os jacobinos desertassem da causa da igreja constitucional, eles tomaram a dianteira ao exigir uma legislação repressiva contra os não conjurados e denunciando as atividades. A legislação que os jacobinos e a Revolução Francesa colocou para a igreja era tão estreita entre igreja e Estado, que se você mexesse na Constituição, mexeria diretamente na igreja. A igreja ficou tão refém do Estado, de uma forma tão grande, que a primeira coisa que foi feita foi transformar padres, clérigos, os clérigos de forma geral, em funcionários públicos. Eles agora trabalhavam para o Estado. E a igreja passou a ser não mais um centro espiritual, e sim um centro psicológico, filosófico e qualquer outra coisa. Em Os Deuses da Revolução diz: Ancien Regime a Ancien Regime era tão íntima que uma revolução no Estado inevitavelmente afetaria os direitos da igreja e os privilégios do clero. Contudo, a Assembleia Nacional não se contentou em fazer essas mudanças inevitáveis nas relações externas do Estado com a igreja. Ela almejava nada menos que uma construção completa da Igreja Nacional. Ou seja, o que a Revolução Francesa fez foi destruir com a Igreja da França e construir uma outra coisa que nós podemos chamar de tudo, menos de igreja. Em 1790, Rabelais Faucher pregou o seu grande sermão para o seu novo Deus, o Estado, dizendo as seguintes palavras, e eu vou ler ela para você. Só pode haver uma religião verdadeira, a religião que diz aos homens, ame uns aos outros. Parece hoje, né? Ame uns aos outros. Essa religião existe, é eterna como lei do amor. Ela até agora não se realizou e é ignorada por homens que foram separados pela lei da descendência que governa o mundo. Devemos então mostrar a eles a sua pureza e a sua verdade nua. E a raça humana, atraída por sua beleza divina, irá adorá-la de todo o coração. Como vimos aqui, a proposta é justamente que maçons e católicos e protestantes possam pregar sobre grandes verdades religiosas, se eles encontrarem sua expressão social na Revolução. Aqui está as bases
da Revolução Francesa. Ela não foi uma revolução simplesmente no âmbito sociológico. Ela foi um grande reset em tudo o que você pensar. Desde a economia da Europa muda a partir dali. A moral muda a partir dali. Os ditames morais, os ditames de república, que antes era monarquia, agora passa a ser república. Muda-se tudo a partir dali. Só que nós podemos chamar, e aqui é que entra agora o que é pior. Me dê mais um pouco de tempo, que nós já vamos acabar. A Revolução Francesa, nós temos que chamá-la de uma Revolução Illuminati. Sobre a fundação dos Illuminati, nós vamos falar disso na próxima aula, que é justamente quem governa, os donos do poder, na verdade. Nós vamos falar muito bem da fundação dos Illuminati, como se deu isso. Mas aqui nós temos que entender que a Revolução Francesa, ela não nasceu, a Revolução Francesa, como eu vou falar mais adiante, ela não foi uma revolução orgânica, ela não foi uma revolução espontânea no ponto de vista sociológico. Ela não nasceu de uma indignação do povo. O povo foi fomentado por uma classe pensante que ia lá e de vez em quando destilava o veneno e saía, até o dia da eclosão. Então não é nada de orgânico nisso aqui. Isso aqui foi uma revolução encomendada, engembrada, bem feita. E os Illuminati, que também já tinham tomado a maçonaria para eles, foram o grande detentor e os grandes pensadores disso aqui. Agora eu não estou falando dos iluministas, estou falando dos Illuminati e a maçonaria. Elas tiveram a mão não, eles tiveram o corpo todo nisso aqui. Isso, a Revolução Francesa toda que eu estou falando para vocês, isso aqui são os ideais maçons e os ideais Illuminati, na sua maior pureza de ser. Tudo que eu li até agora aqui é o desejo maçom contra a igreja e é o desejo também Illuminati contra a igreja. Se vocês acham que eu estou brincando, vamos ver. Quando a maçonaria assume que ela estava envolvida, que ela foi a fomentadora da Revolução Francesa, ela tem que assumir também que tudo que veio, a matança de freiras, os incêndios de monastério, a destruição de católicos, padres sendo levados para a guilhotina, freiras sendo queimadas vivas na França, eles têm que assumir também que eles também estavam por trás disso. Ou então fica muito bonito dizer que só derrubaram a coroa do rei. E quem arrancou a cabeça do rei? Eu não fui. Alguém arrancou. Mas vamos ver. A Revolução Francesa foi uma revolução Illuminati. Se podemos afirmar com certeza, se já vimos um grande reset mundial, e se há algum tempo na história de fato virmos o que os Illuminati são capazes de fazer em suas conspirações, devemos olhar bem para a Revolução Francesa. Para quem pensa que estamos apenas pegando fontes secundárias para provar que a maçonaria está envolvida diretamente nas conspirações que desencadeou a Revolução Francesa e todo o seu reino de terror após a queda da Bastilha, vejam o que o proeminente maçom José Castellamani diz. E eu estava com o livro do José Castellamani aqui, agora há pouco. Ok, ele está aqui. Está aqui, eu vou mostrar a vocês. Esse livro, está dando para sair aí, Débora? Não tá? Este livro aqui, ele não foi escrito por um padre, ele é escrito por um maçom. Ok? Então vamos ver. José Castellamani diz. José Castellani diz: a nobreza gozava de inúmeros privilégios e somente os seus membros podiam ter acesso aos cargos da corte, cerca de 120 mil membros, aos comandados militares e às dignidades eclesiásticas. Nessas últimas funções, reservavam para si a maior parte da receita da igreja. Todavia, os rendimentos auferidos através desses cargos e dos direitos feudais eram em plena decadência. Por outro lado, a burguesia prosperava, estribada
no desenvolvimento da indústria e do comércio, e não se conformava em desempenhar o papel secundário na vida política da nação. Além disso, a má administração financeira afetava os interesses da ala. Assim sendo, desejava uma mudança de regime que permitisse a sua participação na administração pública. Agora começa, vamos lá. Assim foi essa classe a grande responsável pela Revolução, que surgiu baseada nas ideias dos maçons Voltaire, Rousseau, Condé, D'Alembert, Turgot, Desroches e entre outros. O dia 14 de julho de 1789, quando ocorreu a queda da Bastilha, foi importante e decisiva para o triunfo da Revolução e a capitulação do rei Luís XVI. E a capitulação do rei Luís é comemorada até hoje pelos maçons, por significar a destruição das masmorras, a queda dos privilégios, a pulverização da tirania e do advento de melhores considerações de vida, com mais liberdade. Na realidade, nos dias em que antecederam a Revolução, a maçonaria francesa ocupava lugar de destaque e exercia extraordinária influência, estando infiltrada em todas as classes sociais, nobreza, clero, burguesia, militares, serventuários de justiça, parlamentares e intelectuais. A fonte é A Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, editora Landmark, que é esse livro que eu mostrei aqui para vocês, que foi escrito, adivinha por quem? Por um maçom. Então a própria maçonaria reconhece que ela está envolvida. Não, ela não está envolvida. Ela é a detentora da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi nem de perto uma revolução orgânica no sentido de que teve seu nascedouro num povo e apenas num povo para o povo. Ela foi uma revolução totalmente coordenada pelos agentes da maçonaria e dos Illuminati. Como já vimos, os maçons começaram a fundar e a financiar jornais e jornalistas de pequenos vilarejos e cidades, para que estes colocassem e espalhassem as notícias negativas sobre a corte e sobre os clérigos. Sendo assim, os homens do povo estavam sendo bombardeados a todo tempo com notícias de intelectuais que diziam do povo: deixe um homem simples exposto à sagacidade de homens eloquentes, e mais tarde ele estará repetindo as mesmas coisas sem saber de fato o que elas são. Você quer ver uma prova disso? Nós ficamos a pandemia inteira repetindo, como um mantra que máscara de pano fazia efeito. E quem disse aquilo a gente? Foram os intelectuais. Eles estavam usando na televisão. E eles falavam muito em comprovações científicas e levou o povo todo a essa bancarrota. Assim foi com a França. Ainda sobre conspiração Illuminati, Sérgio Pereira Couto diz: depois de serem expostos na Baviera, os Illuminati se tornaram cada vez mais clandestinos, assumindo uma grande variedade de nomes, como Clube Revolucionário da França. Conforme os políticos mais radicais da época iam engrossando as fileiras das sociedades secretas, tornou-se necessário encontrar um lugar maior para realizar suas assembleias, que acabou se tornar o salão do convento jacobino. A partir de então, os jacobinos, que foram tremendamente influentes na Revolução Francesa. Isso aqui está no Almanaque das Sociedades Secretas, editora Matrix. Vale lembrar que toda a Revolução Francesa e a proclamação da República e as proclamações das repúblicas, tais como Proclamação da República Norte-Americana, Proclamação da República do Brasil, a Revolução Comunista na Rússia, de Lenin, a Revolução de Mao Tse-tung na China, a Revolução Cubana, todas essas revoluções do século
desses séculos passaram pelos agentes da maçonaria e pelos Illuminati. Então não me venham aqui dizer que nós estamos tirando de debaixo do braço alguma coisa. O mundo teve um grande reset mundial. A maçonaria e os Illuminatis viram que podem fazer. E eu estou lendo o livro deles aqui. E é eles que estão dizendo o que fizeram e o que ainda vão fazer. Uma república que odeia Deus, foi isso que eles criaram. Uma república que odeia Deus. Se você olhar hoje a fomentação contra Deus, como é que está sendo feita, a fomentação contra o povo de Deus, contra um ódio mortal contra Jesus que está tendo hoje. Isso não nasceu agora, isso vem sendo plantado desde a Revolução Francesa, gente. Sim, este é o lema da Revolução Francesa, nem Deus nem mestres, ou nem Deus nem senhores. A Revolução Francesa é o apogeu do satanismo. É a demonstração viva do ódio mais puro que o homem pode ter contra Deus e sua igreja. Sobre igreja e Estado, devo falar mais adiante, em outra aula. Mas o que quero chamar a atenção aqui é que onde a Revolução Illuminati se apegou para a destruição de todos os homens, visto que a Revolução pregava a morte de Deus e, consequentemente, a morte da verdade e toda teologia e parâmetros filosóficos antigos, dando lugar aos parlapetões iluministas e seus conceitos de moral totalmente nihilistas. Agora, a moral do homem estava colocada diante dele mesmo, e a igreja foi vista como algo que suprimia o desejo e a felicidade dos homens. Para uma revolução desse porte se sustentar, é preciso fazer o homem se degradar ao máximo moralmente. Para isto, serviu os romancistas da era dos Illuminatis, ou a era dos iluministas. Um desses romancistas era o degenerado e louco, um homem mais viciado em sexualidade e masturbação que o mundo já viu. Este era o Marquês de Sades. Sobre este homem, Mike Jones diz: ao sublimar as paixões sexuais assassinas, ele transformou em um paradigma mais potente para a corrupção das gerações futuras. Pois se alguém pode declarar ter dado o primeiro tiro da revolução sexual, esse alguém é o Marquês de Sade, no livro Libido Dominante. Sendo assim, o homem ainda precisava de respostas psicológicas, uma vez que a Revolução Illuminati, eles abandonaram completamente a filosofia e a teologia. Dessa forma, foi lançado os pilares do benraiorismo, ou benvaiorismo, pois uma vez que Weishaupt já havia lançado um controle de mapeamento da psique sem precedentes em sua sociedade secreta, que era os Illuminati, o que vimos depois foi apenas uma alcunha de tornar o método e chancelar os vícios dos homens como doenças. Daí nasceu a psicologia moderna e toda a sua heresia nas questões da alma. Mas sobre isso falaremos depois, sobre o reset na ética e na moral. O que a Revolução Francesa criou, na verdade, foi uma república onde o Estado é Deus. E sim, você pode criticar tudo, menos os valores morais nihilistas. Porém, ela é carregada de um ódio mortal contra os valores estabelecidos por Cristo e sua palavra. Pois desde o seu nascedouro, a Revolução Illuminati, ela vem banhada no ódio e na unção do anticristo. O dragão deu-lhe seu poder. Veja bem, queridos, para a gente terminar essa aula. A Revolução Francesa, ela foi o primeiro grande reset, porque dali, quando falamos em reset, queremos dizer justamente isso. Um reinício, um recomeço, recomeçar. A Revolução Francesa, ela conseguiu destruir todos os pilares de cristandade que havia dentro da França. Todos, sem exceção. Então dali começou-se a remontar uma nova ala de jurisprudência, uma nova ética, uma nova escola, um novo Estado,
um novo jeito de governar e até mesmo uma nova economia. Tudo isso baseado nos princípios mais satânicos e sádicos que o homem pode ter dentro dele. A Revolução Francesa é o Estado ateu na sua mais pura forma. E é isso que eles vão implantar no mundo todo. E é sobre isso que nós vamos estudar ao longo de todas essas aulas que nós vamos dar aqui. Então, quando você pensar, isso não pode acontecer, Daniel. Isso já aconteceu uma vez. Em 1700 e... falamos agora há pouco, eu esqueci. Lá no século 17 já aconteceu. E para acontecer aqui, está faltando bem pouco. Nós teremos uma Revolução Francesa a nível global. Você não precisa se desesperar, porque isso vai acontecer daqui a uns 2, 3 anos, 4 anos, mas nós a teremos. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, por favor, deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo, é muito importante que você deixe seu comentário, mas mais importante ainda, para a gente continuar fazendo uma aula desse tamanho aqui, já são mais de 50 minutos que estamos aqui, é isso mesmo, né? Mais de 50 minutos que estamos aqui junto com vocês. Gente, para ler isso tudo que está aqui na mesa, montar uma aula, eu tenho que ter um incentivo. E esse incentivo é você quem me dá. Se inscrevendo no canal, deixando teu joinha, deixando teu comentário. Então, se você quer aí fazer parte desse curso, fica aqui no nosso canal. E nós vamos terminando essa aula por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.